Oi, sexto ano, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um ciclo de 3 aulinhas para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? O nosso assunto de hoje são tipos de mapas, tá? Primeiro, o que são mapas? Mapas são representações bidimensionais da superfície terrestre, ou seja, eu pego tudo que tem na superfície e eu transformo em um desenho, porque como a gente viu nas aulas anteriores, um desenho, ele é bidimensional, ele tem largura e altura, certo? Então, quando eu pego todos os elementos da paisagem, todos os elementos que eu vejo na superfície terrestre e transporto para um desenho, para um papel, eu estou criando uma representação bidimensional, ok? Essa representação ela pode ser feita por partes, então quando eu faço mapas de países, de estados, de cidades, de áreas específicas, ou ele pode ser representado na sua totalidade, quando eu faço os mapas mundi, tá? Os mapas, eles podem ser classificados de acordo com duas categorias, de acordo com o assunto que ele apresenta e de acordo com a organização das informações que ele está nos apresentando. Então, eu fiz aqui para vocês agora uma apresentaçãozinha, eu vou mostrar aqui para vocês no meu ponto eletrônico quais são os 4 grupos de mapas, tá? E esses 4 grupos de mapas com bastantes exemplos para que vocês possam entender do que eu tô falando. Beleza, pessoal? Acompanha aqui comigo, vamos lá. Bom, deixa eu começar a falar então dos tipos de mapas. Quais são os tipos de mapas que existem, tá? Para vocês entenderem. Então, eu coloquei aqui, ó, que são mapas. São representações bidimensionais da superfície terrestre, em partes ou em sua totalidade, e a gente classifica de acordo com o assunto e a organização. Então, vamos lá. Os primeiros mapas que nós temos são mapas qualitativos, ou seja, são mapas que apresentam temas ou aspectos de um mesmo assunto. Então, eu pego, por exemplo, no caso, Brasil, tá? Eu vou apresentar temas e aspectos deste mesmo tema, que é o Brasil. Então, por exemplo, aqui para vocês, ó, eu tenho aqui um mapa político. Deixa eu enquadrar melhor para vocês aqui. Aí, o mapa político, gente. O mapa político é um mapa que apresenta, olha aqui, vocês estão vendo aqui, ó, as divisões dos estados. Mapa político significa isso, um mapa que apresenta a divisão dos estados. Se o mapa político for do continente, aí nós vamos ter a divisão entre países. Se o mapa político for do mundo, aí nós vamos ter também a divisão entre países. Outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é o mapa climático. Então, olha só, aqui a gente tem a representação dos tipos climáticos, tá? Que tem no Brasil. Então, de acordo com as cores, a gente vê clima temperado, tropical, Brasil Central, o tropical Nordeste Oriental, o tropical Zona Equatorial e o equatorial. Então, são uma classificação climática do Brasil. O outro que eu tenho é um mapa de relevo. Escolhi aqui um relevo indiano, porque aí ele tem cores que representam altitudes maiores aqui, ó. Então, aqui, ó, a parte mais alta, e aí conforme a cor vai indo do marrom para o verde, as altitudes vão diminuindo, os tipos de relevo vão diminuindo. Isso aqui é um mapa de altimetria, ou seja, de altitudes, mas não de formas. De formas é outro, mas ele também é um mapa qualitativo. Agora eu tenho um mapa de vegetação. Então aqui eu tenho um mapa de Minas Gerais, onde cada cor representa um tipo de vegetação. Ok? Bom, agora eu tenho os mapas quantitativos. Mapas quantitativos são mapas que representam quantidades de um determinado fenômeno. Então, por exemplo, eu tenho aqui um mapa de população. Então, o que eu faço? Eu vou organizar o meu mapa de tal maneira que os estados pintados de mais escuro, né, como é o caso aqui de São Paulo, são mapas, lugares onde a gente tem uma quantidade maior de pessoas. Conforme essa cor vai diminuindo, né, ela vai clareando, né, em direção a esse amarelinho bem claro, a quantidade de população vai diminuindo também. Então, São Paulo, o estado mais populoso, a cidade que tem mais, o estado, né, que tem mais população, 41 mil
Opa, 41 milhões. Tô sem óculos, gente. 41 milhões de habitantes, quase 42, tá? E aí a gente vai indo para estados como Roraima, Amapá, Acre, que tem, pode ter bem menos, até 4 milhões de habitantes, tá bom? O próximo mapa que eu tenho aqui para vocês é o de densidade demográfica. Isso aqui é quantos habitantes por quilômetro quadrado, é onde se concentra a população. É o mesmo esquema do outro mapa. Quanto mais escura a cor, maior a quantidade de pessoas, tá bom? Agora eu tenho aqui um mapa de taxa de urbanização. Quantas pessoas vivem em cidades? Então, quanto mais escuro, esse aqui é o Rio Grande do Sul, né? Quanto mais escuro o município, maior quantidade de pessoas vivendo em cidades, tá bom? Agora eu tenho os mapas ordenados. São mapas que nos trazem informações numéricas, mas essas informações elas estão numa sequência que vai do menor para o maior ou do maior para o menor, dependendo da minha informação, tanto faz. Então eu tenho aqui para vocês verem um mapa de rede urbana. A rede urbana é a relação de influência que as cidades exercem entre elas. Então aqui a gente está classificando as cidades, ó, tem duas informações. Primeiro, pelo tipo de cidade, então eu estou indo da maior, que é a grande metrópole nacional, para as menores, que são os centros de zona B. E aqui eu tenho as regiões de influência, cada região de influência com uma cor diferente, tá? Aí eu tenho um mapa de hierarquia urbana. Hierarquia urbana é uma classificação que eu faço das cidades de acordo com o seu grau de influência. Então, vocês podem ver que aqui no meu símbolo, quanto maior for o símbolo, maior o grau de influência. Então, eu tenho aqui São Paulo, né, exercendo a maior influência, tá? Até chegar em cidades como Rio Branco, no Acre, ou Florianópolis, em Santa Catarina, e tem uma influência bem pequenininha. Ou até Palmas aqui, ó, menor ainda, tá? E aqui eu tenho um mapa de analfabetismo, porque os mapas de dados socioeconômicos são mapas ordenados. Aqui eu tô colocando no mundo, tá? Numa escala de cores, tá? Os países que têm mais e menos analfabetos. Então, quanto mais escuro o azul, então, você vê aqui, azul escuro são os países que menos têm analfabetos, tá? Aí eu vou clareando o azul, vocês estão vendo aqui, ó, uma escala de cores do maior para o menor, até eu chegar nos vermelhos, que são os países com mais analfabetos, né? Uma proporção de mais de 35% da população, tá? Analfabeta. E aí a gente tem esses em cinza, que são países que não têm dados, tá bom? E aqui eu tenho um mapa de pobreza, tá? Um mapa de pobreza onde eu classifico os estados de acordo com as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, tá? Então, quanto mais escuro o estado, maior a quantidade de pessoas abaixo da linha de pobreza, tá bom? E por último, eu tenho os mapas dinâmicos, que são mapas que vão mostrar fluxos e deslocamentos no espaço geográfico, ou seja, coisas que se movimentam pelo espaço geográfico. Então, aqui eu tenho um mapa de rotas comerciais do século XVI. Então, essas flechinhas que vocês estão vendo aqui, ó, elas indicam as direções das rotas comerciais. E elas estão classificadas por cores também. Então, eu tenho aqui, ó, em vermelho as rotas portuguesas, em verde as rotas espanholas, tá? E aqui eu tenho o meridiano de Tordesilhas, a linha do Equador. Então, a partir desse mapa eu consigo ver quais eram, da onde vinham e para onde iam as rotas dos portugueses e dos espanhóis. Aqui eu tenho um mapa de comércio mundial. Então, gente, aqui essas setas, elas indicam, né, os maiores fluxos de comércio, tá? E as bolinhas indicam a quantidade de comércio em bilhões de dólares. É um mapa um pouquinho antiguinho, de 2006, mas ele serve para a gente entender o que é um mapa de fluxo. Então, vocês estão vendo que as setas indicam a direção e a largura indica a quantidade de comércio que existe entre esses dois países, essas duas regiões. Então, por exemplo, aqui, ó, Sudeste Asiático e Oceania tem uma quantidade muito maior de comércio com a América do Norte e com a Europa Ocidental, e menor com o leste europeu. Tá vendo? Tá até pontilhado aqui, tá bom? E por último, eu tenho um mapa de fluxos migratórios, tá?
que é um mapa mostrando a direção em que as pessoas circulam. Então, por exemplo, aqui, fluxo 1 aqui, né? Brasil em direção aos Estados Unidos, Cuba em direção aos Estados Unidos, Colômbia, Equador e Peru em direção aos Estados Unidos, Bolívia em direção ao Brasil, tá? E assim por diante. Então, aqui, ó, pessoal aqui da Índia, do norte da Índia, opa, em direção aos Estados Unidos. Tá? Então, é um mapa que vai me mostrar um fluxo de pessoas, tá? Circulando pelo planeta. Pessoal, tá? Então, é isso. Esses são os nossos tipos de mapas, tá bom? Isso aqui que eu fiz é uma apresentação de PowerPoint. Eu vou ver se eu consigo colocar para vocês lá na plataforma, junto com o esquema da aula, que dessa vez, em vez de fazer um papel de pôr lá na parede, eu fiz um papelzinho aqui no meu caderninho, que fica mais fácil de manusear, tá bom? Pessoal, dúvidas, eu quero que vocês entrem lá no fórum, no tópico tipos de mapas. Os exercícios dessa aula vão lá no roteirinho da plataforma, junto com esta aula, tá bom, gente? Beleza? Beijo pra vocês, até a próxima.